Então fala você conectado mais uma vez comigo aqui no canal Vasco Connection, sou o Eduardo Ferrari, trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco. Antes, eu peço para que você se inscreva aí no canal, deixe o seu like, acione o sino das notificações. É muito importante a sua inscrição aqui no canal, é de graça, não paga nada. Toca nesse botão vermelho aqui embaixo, solta o dedão nesse like também e vamos com tudo. Ó, a 777 Partners segue monitorando o meia argentino Martín Ojeda. O jogador é um destaque do futebol argentino, dos melhores jogadores do futebol argentino nesse momento. Eu assisti lances do jogador, assim, que dá gosto. Dá pra, tipo, deixar o torcedor vascaíno animado. E você deve falar, pô, Eduardo, mas a janela tá fechada. Eu vou ler a matéria para vocês aqui, para você ter noção do que eu tô falando. A 777 continua mapeando o mercado, mesmo com a janela de transferências fechada. A companhia está projetando a temporada 2023 com o Vasco já na Série A do Campeonato Brasileiro. A ideia é montar um time forte e competitivo a partir da próxima temporada. Diante disso, a empresa norte-americana está procurando atletas que venham para fazer a diferença no Gigante da Colina. O meia Martín Ojeda, sensação do futebol argentino, o atleta que defende hoje o Godoy Cruz, é considerado um dos melhores atletas do país, como eu disse aqui. Ojeda foi sondado por alguns clubes do Brasil, né? O Botafogo chegou a negociar por um longo período com o jogador, mas não conseguiu contratá-lo. Para trazer para o Vasco, né? O Vasco terá que fazer uma proposta interessante, milionária, já que o atleta é cobiçado também por times da Europa. A fonte aqui da matéria é vascaíno.net. Parabéns pela matéria. Então, assim, é um grande jogador, né? Uma boa informação, uma informação que anima o torcedor vascaíno, né, gente? Assim, o Vasco não está pensando apenas no time principal. O Vasco segue contratando também jogadores para a base. O Ojeda seria um super titular desse time pelo que ele vem jogando, e o Vasco tem muita sorte com os jogadores argentinos. Eu acho que não seria uma aposta, que seria uma contratação assertiva do Vasco, né? Então é a 777 junto com o Paulo Brax, entre outros dirigentes do nosso Gigante da Colina. Acho que juntos vamos falar de Vasco. E é muito importante sua inscrição, tá? Confirma sua inscrição, que às vezes o YouTube dá uma bugada. Solta o dedão no like aí e vamos falar. Bom, depois dos maus resultados, principalmente fora de casa, o Vasco foi ao mercado, o Vasco negocia com 2 treinadores. Sabemos da dificuldade, do entendimento por conta da 777, mas o Paulo Brax abriu sim negociações, né? Porque são 2 treinadores, um deles argentino, outro brasileiro. Bom, o nome mais forte, né, não é o do Vojvoda, nada disso. É de Sampaoli, que comprou uma casa próxima ao CT Moacir Barbosa. É um treinador com uma energia muito boa e que a torcida do Vasco, tá, deixando isso bem claro, fez uma campanha na semana passada, sabendo que o treinador está desempregado, que o treinador tem uma casa próxima ao CT Moacir Barbosa, CT do Vasco. Então, a torcida do Vasco invadiu as redes sociais do técnico Jorge Sampaoli e pediu a contratação do treinador, que seria hoje uma grande contratação, seria um sonho para o Vasco. Então, tudo indica que o treinador argentino que o Vasco negocia nesse momento é o Jorge Sampaoli. Eduardo, você dá essas garantias? Você tem essas garantias? Não. Eu estou indo aqui tipo assim, olha, o cara mudou agora, o Vasco negocia com o argentino, o cara está desempregado. Por que não ele? O cara está no Brasil, o cara está aqui no Rio de Janeiro, está pertinho, tudo mais fácil. Emílio Faro deixando claro que não quer continuar. E temos que respeitar o Emílio Faro, tá? Porque além de uma excelente pessoa, além das cobranças que são naturais também, já que ele é o treinador do Vasco nesse momento, a cobrança é natural. E ele precisa entender isso, e eu acho até que ele entende isso. Afinal de contas, ele está do Vasco, é um clube gigantesco. Então, assim, eu aposto aqui, ó, é uma aposta do Eduardo, tá bom, gente? Que é o Jorge Sampaoli, esse treinador argentino. Segundo ponto, quem seria aí o treinador brasileiro?
Hoje aí é que está o negócio. Jorginho acabou de ficar desempregado. Temos também o Vanderlei Luxemburgo e o Renato Gaúcho. Mercado. Se for para contratar, que seja Renato Gaúcho. Pô, passagens pelo Vasco, foi bem, caiu, mas foi bem no Vasco no primeiro ano, no segundo, depois, infelizmente, contratado ali para tentar livrar o Vasco da Série B, não conseguiu lá em 2008. O Vanderlei a mesma, podem ver que é sempre a mesma coisa ali, né? Sempre aquela mesma coisinha e tal. O Vanderlei Luxemburgo a mesma coisa, contratou para livrar o Vasco no primeiro ano da Série B, depois no segundo a mesma coisa, e aí no segundo infelizmente não conseguiu. Já o Jorginho conseguiu ser campeão com o Vasco, conseguiu fazer bons resultados como técnico do Vasco, né? Ele contava com o Jorge Henrique, com o Nenê, a primeira passagem do Nenê pelo Vasco, com o Rossi, com... como é que era o nome do atacante do Vasco? Gilberto, muito bem também no ataque do Vasco, e enfim, o Vasco, Rodrigo, zagueiro. Então assim, o Vasco montou lá atrás, entregou nas mãos do Jorginho, então na época, um bom time. Então, negociações abertas, espero que o Paulo Brax acerte nessas contratações e que o Vasco evolua. O Vasco, eu vou repetir o que eu falei hoje aqui mais cedo, evoluiu, tecnicamente falando. Né? O time não consegue vencer fora, nem pontuar fora. Então, as mudanças, elas são mas muito necessárias. Corrigir essa rota agora, gente, é muito, mas muito necessário. Então o Vasco precisa de um técnico pesado, o Vasco precisa investir nesse treinador, sair desse mais do mesmo. O pessimismo tem que passar mais muito longe de São Januário. Temos que agora é positividade, é crença, é cobrança sim, mas sem ofender, sem xingar, sem, sei lá, é o meu jeito. Tá? Cada um faz o que quer da sua vida. Mas o meu jeito, minha ação é essa. Ó, eu vou cobrar. Tá tudo errado, tá errado. Poderia ter entrado com um time diferente, poderia ter pontuado contra o Bahia, mas não pontuou. Mas não funcionou. Agora é pensar fora da caixa. Agora é arriscar o novo. Porque o antigo não funcionou. Paramos no tempo. Então você aí, torcedor do outro lado, tem um papel fundamental. Qual é o seu papel, torcedor? Pô, não você, eu entendo a galera que mora fora, entendo demais, mas o apoio do pessoal fora é incondicional. O apoio da galera aqui no Rio não tem jeito. Ó, ingressos esgotados para esse jogo, estaremos juntos em São Januário, nesse jogo contra o Guarani. Os ingressos estão esgotados. Partida, assim, para o Vasco são 6 jogos fora, 6 jogos em casa. Não temos que contar com essas 6 vitórias em casa. Temos que pontuar fora também. Pontuar em casa, pontuar fora. Pontuar em casa, pontuando fora. Pô, hoje, eu vou repetir aqui. 4 pontos apenas do 5º colocado. Isso é arriscado. Demais. Arriscado demais, né? E é claro que passa na cabeça, um filme na cabeça do torcedor. Então, diretoria do Vasco, a mudança não é amanhã ou depois da manhã, não. A mudança é para agora. Agora. Nesse momento. Se vocês concordam comigo ou discordam, respeito o comentário de vocês, mas a mudança é agora. Né? Não existe aquele antes tarde do que nunca. Não está tarde ainda não. Dá para fazer, dá para mexer, dá para anunciar, dá para motivar os jogadores do Vasco. Né? Porque se um não quer, não vamos brigar por conta disso. O Emílio continua exercendo a sua função dentro do clube, a torcida vai continuar respeitando o Emílio Faro, que é o menos culpado disso tudo também, não tem que ficar culpando o cara, e também nem ficar utilizando o cara como bucha de canhão. Se vira aí nos 30, sabendo que nós vamos cobrar, sabendo que a torcida vai cobrar também. Então existem essas questões, gente, sempre realmente que incomoda demais. Então, daqui para frente, positividade, apoio, mudança, tudo isso, tá? Vou te convocar mais uma vez aqui amanhã. Temos uma entrevista aqui, mais uma entrevista, toda semana aqui, entrevista com alguém do clube e tal. Amanhã o Otto Carvalho, às 19 horas, amanhã à noite. Conto com a sua participação, com a sua audiência. Se inscreve aí no canal, acione o sino das notificações. Você lembre aqui das nossas lives, das nossas transmissões.
Então se inscreve aí, compartilha, expulsa o vídeo para todo mundo, porque é muito importante os seus comentários, os seus conteúdos, e é isso. Vamos falar de Vasco o tempo inteiro, trazendo pessoas do clube para falar aqui. Sem essa papagaiada aí de ir para a internet, vou repetir e não canso de bater. Ficar falando mal da instituição. E depois, aí quando ganha, vai querer bater palma para dizer que é torcedor, para dizer que está falando, para dizer que quer de justiça, não sei o quê. Não viveram nem um terço, sabe? Desses 22 anos aí que... Olha, nossa, eu morei dentro de São Januário nesses anos terríveis do Vasco. Chorei, me entristeci, mas passamos por essa situação. Tá? Passamos, passou, acabou. Chega. Isso é um ponto final. Não sei se você concorda comigo, mas essa é a minha realidade. Tá certo, torcedor? Então, mais uma vez, você que ainda não é inscrito no canal, peço aí com todo o carinho do mundo, se inscreve no canal, deixa aí seu like, acione o sino das notificações, porque é muito importante aqui para o seu amigo Eduardo Ferrari. Um beijo no coração de todos e saudações vascaínas.